Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. O nosso podcast é para você que se interessa pelos mapas conceituais e busca obter informações sobre as potencialidades dessa ferramenta. No Conceituados, recebemos convidados especiais que compartilham com a gente um pouco da experiência com mapas conceituais, sempre em uma conversa descontraída. Eu sou a Isabela e hoje recebemos o professor Paulo Correia para contar um pouco sobre como podemos usar mapas no fichamento de artigos. Se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like e preparem seus comentários para que esse conteúdo possa alcançar ainda mais pessoas. Quem já fez uma graduação já se deparou com a missão de ler e, mais do que isso, ter que entender artigos científicos. Existem diferentes técnicas e estratégias para auxiliar na compreensão do conteúdo de um artigo. E hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre o uso de mapas no apoio dessa tarefa. Para isso, receberemos hoje o professor Paulo, professor e pesquisador da USP, que além de usar mapas conceituais no seu dia a dia, tem um grupo de pesquisas sobre os mapas conceituais. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho do professor Paulo, acesse o canal no YouTube Mapas Conceituais e confira as diversas playlists disponíveis para conhecer os trabalhos já produzidos por ele. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Isabela, ouvintes do Conceituados, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui para falar sobre os mapas conceituais. A gente que agradece. Como os mapas podem auxiliar no fichamento de artigos científicos? Essa é uma pergunta bem complicada de responder em pouco tempo. Então, a gente tem que primeiro pensar no seguinte, né? Por que eu faço fichamentos de artigos ou fichamentos de textos que eu preciso estudar? Mesmo que seja um texto, por exemplo, um capítulo de um livro didático, né? Na verdade, a ideia do fichamento está em organizar as ideias do texto, utilizando aquilo que eu já entendo sobre o tema. Ou seja, eu vou construir significados a partir do material que eu estou lendo. Então, tem várias maneiras de você construir esses significados, e uma delas é o fichamento. O fichamento é uma maneira muito sistemática de você fazer isso, onde você tem que, por exemplo, considerando os artigos científicos, né, capturar as motivações do autor na introdução e como ele justifica a pesquisa, né, entender claramente os objetivos que ele tem, verificar os referenciais teóricos que ele aciona para tentar responder a pergunta de pesquisa, verificar como ele vai fazer a coleta e análise dos dados, né? E, por fim, avaliar os resultados que ele obteve, como ele discute os resultados e a que conclusão que ele chega. Então, é interessante notar que aqui é uma certa sequência, né? Nesse gênero de escrita, nesse gênero literário específico chamado texto acadêmico. E aí o que acontece é que quando você se depara pela primeira vez com um texto desse, você precisa entender exatamente o que ele vai te apresentar, quais são as seções dele, e aí a leitura com um fichamento sistemático pode ser muito útil. Isso geralmente dá muito trabalho no começo, porque a gente não entende muito bem nem como os artigos são escritos, mas isso pode, né, ficar cada vez mais fácil quanto mais eu pratico a leitura desse tipo de texto, né? E aqui você pode pensar a mesma coisa para os capítulos de um livro didático, é exatamente a mesma ideia. Agora, se eu estou lendo um determinado texto para entender os conceitos que ele está trazendo e para estabelecer relações entre os conceitos novos que eu estou aprendendo com o texto, com o artigo, com os conceitos que eu já tenho nos meus conhecimentos prévios, bom, aí o mapa conceitual pode ser muito útil, porque eu vou romper um pouco com as seções do artigo, por exemplo, ou com as subseções de um capítulo do livro didático, e vou começar a construir de uma maneira um pouco mais livre um mapa conceitual, elencando um pouco dos conceitos que eu já tenho na minha estrutura de conhecimento e coletando os conceitos que mais chamaram a minha atenção na leitura do artigo ou do capítulo do livro didático. E a partir disso, o que vai acontecer? Eu vou começar a articular esses elementos no mapa conceitual e vou voltar a ler o material em função das dificuldades que eu for encontrando para associar e relacionar os conceitos. Então, uma primeira resposta para a sua pergunta, né, como os mapas conceituais podem auxiliar no fichamento de artigos científicos, seria a seguinte, né? Os mapas conceituais, quando você está fazendo para conferir sentido, eles vão te estimular
a buscar novas relações entre o conhecimento que você já tem e o conhecimento que o livro, o capítulo ou o artigo estão trazendo para você. E a hora que você sentir dificuldade de relacionar um determinado conceito, você vai ler neste texto que você está explorando aonde está a explicação deste conceito. Então, o mapa acaba direcionando a sua atenção para reler algumas partes que eventualmente não tenham ficado claro. A gente está comentando aqui sobre artigo científico, mas como o professor mesmo disse, é muito possível transpor isso que a gente está conversando aqui agora para qualquer outro tipo de leitura onde você necessita de uma compreensão mais profunda do texto. Bem observado, professor. Agora uma pergunta. Existe alguma pergunta focal que pode me auxiliar a associar de uma maneira mais profunda ou que me faça refletir mais sobre o texto que foi lido? Você pode trabalhar com uma pergunta focal pré-estabelecida, não vejo nenhum problema quanto a isso, mas para responder a sua pergunta, né, a própria pergunta focal deveria ser genérica. Então, vou te dar um exemplo. Por que o texto que eu estou lendo é importante para aquilo que eu quero fazer? Então, traduzindo isso no contexto da pesquisa, porque esse artigo científico é importante para a minha investigação, né? Ou ainda, né, como esse artigo me ajuda a desenvolver o projeto. Então, veja que são, de alguma maneira, duas formas de, né, apresentar uma pergunta que não me restringe muito. Por quê? Como a gente já conversou na primeira resposta, este mapa ele vai ser altamente criativo, porque o mapeador ele vai criar novas relações e novos significados a partir daquilo que ele já possui na sua estrutura de conhecimento, que são os conhecimentos prévios, e os novos conceitos que chamaram a atenção dele no artigo, né? Então, este processo ele tem que ter esse espaço de liberdade. Qual o caminho que eu acho que não é adequado? É, por exemplo, fazer um resumo do artigo, né? Porque se for para fazer um mero resumo do artigo, eu prefiro fazer um fichamento tradicional. A ideia de você partir para uma estrutura mais aberta, né, como os mapas conceituais, é justamente para você registrar. Por exemplo, hoje eu li pela primeira vez um artigo que vai me ajudar num projeto. Eu vou acionar alguns conceitos importantes e vou tentar lidar com eles. Talvez daqui a algumas semanas, quando eu voltar a ler esse artigo, eu vou reformular totalmente esse mapa, porque agora tem outros aspectos que me chamam a atenção. Então, com relação à pergunta focal, a minha recomendação seria a gente começar a fazer esse tipo de fichamento de artigos e textos, né? Como você bem mencionou na pergunta, que eu quero entender mais profundamente, de uma forma mais ampla. Como esse capítulo me ajuda a entender o tema da disciplina. Como esse artigo me ajuda a desenvolver o projeto. Porque aí você não fecha, não restringe o espaço de criação de significados que o mapeador vai precisar ter. Faz muito sentido a gente partir dessa pergunta focal genérica, se a gente quer ter uma compreensão melhor sobre um texto. Professor, é possível, através do mapeamento desses artigos, eu conseguir visualizar a minha evolução na compreensão dessa leitura? Eu acho que sim, e acho que vai ser mais fácil você visualizar essa melhoria de compreensão do que seria num fichamento tradicional. Porque vamos lá, né? Se você está em evolução no entendimento, então um componente temporal entrou em jogo. Então a gente pode imaginar, né, aproveitando a minha última resposta, que você, por exemplo, lê um determinado texto e você aciona o que você sabe sobre o tema e você cria uma primeira versão de mapa conceitual, tentando relacionar o que você já sabe com o que te pareceu mais importante nesse artigo científico que você está explorando. E aí você percebe que tem uns dois conceitos ali do artigo que é muito difícil de entender e tudo, e você vai lá, lê e relê, e você consegue, de alguma maneira, ter uma primeira noção do que é, mas você não tem muita certeza, né? Este mapa conceitual, na sua versão inicial, que você fez, que você criou significados, ele pode ser observado, comentado, discutido com outras pessoas. Então, se a gente está aqui no contexto da pesquisa, você pode levar esse mapa para o seu orientador, né? E aí você pode perguntar para ele se as relações estabelecidas podem ser melhoradas, se elas fazem sentido,
se eu conseguir interpretar o artigo de uma forma correta, considerando os pressupostos do meu projeto. Então, aí sim a gente acaba chegando, talvez, num contexto mais específico, e a gente vai poder até trocar a pergunta focal por uma pergunta focal mais específica. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que, como ponto de partida dessa discussão com o orientador é essa versão do mapa, é um mapa conceitual que a gente pode ler, escrever, rabiscar, eu tenho certeza que o diálogo e a colaboração que vai se estabelecer aqui, ela vai impulsionar o seu entendimento. Então, provavelmente, você vai voltar a ler coisas no texto específicas e direcionadas pelo seu orientador, e isso, de alguma maneira, vai potencializar a geração de novos significados. Então, esse é um processo iterativo, porque você não vai entender profundamente um texto fazendo uma única leitura. O entendimento profundo, ele vai exigir um pouco dessa mescla. Eu vou ler, eu vou gerar os meus significados, eu vou discutir os significados que eu gerei com alguém, e aí eu vou revisar os meus significados voltando ao texto, ou seja, é um processo cíclico. E quando esse ciclo for se repetindo ao longo do tempo, você vai entendendo cada vez mais profundamente o texto. O problema é que isso leva tempo. Então, às vezes, as pessoas acham que é melhor ler rapidinho o texto e já ir para uma discussão com o orientador. Eu não vejo nenhum problema com essa saída se esse não for um dos textos que você tenha que entender profundamente, né? E só para manter a analogia com a sala de aula, tudo isso se aplica se você imaginar que um determinado aluno está lendo um capítulo do livro didático, faz um mapa e leva esse mapa para uma discussão com o professor. E aí o professor faz comentários e direcionamentos para que o aluno continue aprendendo o assunto. Então, você, de novo, tem um processo aqui iterativo, cíclico, para chegar no entendimento profundo. Quando a gente diz ler profundamente, é porque existem vários tipos de leitura que a gente pode fazer de um artigo, né? E se você ainda não ouviu o episódio Leitura de Artigos Científicos, eu recomendo muito que você volte nesse conteúdo. Bom, professor, enquanto você estava comentando essa questão da gente visualizar nossa evolução, eu imaginei uma primeira leitura de um artigo, a construção de um mapa, uma terceira leitura do artigo, a atualização desse mapa, sempre mantendo a versão anterior para comparar a nossa evolução. Foi inspirador aqui. Agora, que dica você daria para alguém que já entende como um mapa conceitual é construído e quer começar a usar esses mapas conceituais para compreender ainda melhor a sua leitura? Que dica você daria para essa pessoa? Eu acho que a dica mais importante que eu posso dar é que você comece a fazer isso com um texto que seja realmente importante para você. Porque se for só uma leitura lateral, for só mais um artigo ilustrativo, ou se for mais um exemplo só do capítulo que você já entendeu, você não vai perceber essa evolução que a gente está discutindo. Você não vai perceber a sua melhoria, você não vai comparar a versão anterior com a versão atual do mapa e perceber avanço. E aí o que acontece é que você começa a achar que não está compensando mais ler esse tipo de coisa. Então, eu acho que o que é primordial nesse processo é o mapeador identificar quais são os textos que ele precisa entender profundamente. Porque aí a gente já sabe que esses textos eles vão ter que ser lidos mais de uma vez, eu vou ter que ler, eu vou ter que, de alguma maneira, criar significados e representar isso de alguma forma. Depois que eu fizer isso, eu vou ter que discutir isso com alguém, e aí sim, com essa discussão eu consigo, né, perceber lacunas que eu tinha e que eu não percebia, eu consigo ter direcionamentos de aprofundamento no texto que eu estou lendo, ou eventualmente eu consigo uma orientação que vai me levar a ler outros textos de acordo com aquilo que eu estou percebendo. Então, o mais importante para mim é que a gente, nesse caso, não crie mapas com textos que, por exemplo, eu já domino tudo, eu já entendi tudo, ou com textos que não vão ser importantes. Então, a minha recomendação é assim: qual é o artigo essencial para a pesquisa que você está desenvolvendo? Qual é o capítulo mais complexo da sua disciplina? Começaria por ali, para tentar desvendar assim, aonde estão as relações mais desafiadoras, mais difíceis, mais complicadas, a ponto de eu ser obrigado a conversar com alguém da área para que esse alguém veja se eu estou pensando de uma maneira adequada ou não, se eu estou esquecendo alguma coisa ou não. Então, a gente não pode esquecer aqui, Isabela, que essa leitura profunda, esse entendimento profundo do texto, ele exige não só
um esforço inicial individual da gente para ler e criar significados, como esse esforço ele tem que ser complementado por uma atividade colaborativa, ou seja, eu preciso conversar com alguém a partir dos significados que eu criei para verificar se eles são adequados ou não, se eles podem ser melhorados ou não, e aí a gente volta a ter aquele processo iterativo. Então, o recado final é que ao escolher um texto desse, você já sabe que não é numa primeira leitura que você vai entender tudo. E eu acho que isso é essencial para que a gente veja valor nos mapas conceituais para fazer fichamentos de artigos. Muito obrigada por essa dica, professor. Eu tenho certeza que colocando tudo isso em prática, a gente vai ganhar uma melhor compreensão desses artigos. Sou eu que agradeço, Isabela, o convite. Para mim é sempre um prazer falar dos mapas conceituais, sobretudo para uma atividade tão importante quanto o entendimento profundo de textos, que são essenciais para a gente compartilhar o conhecimento. E você, ouvinte, obrigada pela sua audiência. Se você gostou, já aproveita e compartilha agora com seus amigos acadêmicos. Eu tenho certeza que eles vão amar essa dica do professor Paulo. Siga o Conceituados na sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.